Graça e paz igreja, graça e paz a todos que estão me ouvindo. Debaixo desse céu maravilhoso, com essa represa Capivara ao fundo, eu quero te trazer ótimas notícias, maravilhosas notícias. E se você ficou curioso, vem comigo. Então vamos lá. Quais são as ótimas notícias que eu tenho para trazer para você? Eu quero te falar sobre Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Ele não está mais pendurado naquela cruz maldita, onde ele obedeceu e obedeceu até a morte e morte de cruz, onde ele levou sobre ele todo o nosso pecado, as nossas iniquidades. E ali então ele morreu, né? Mas ele ressuscitou. E essa é a ótima notícia. Ele ressuscitou e ele vai voltar. Ele está voltando para reinar. Ele é rei no céu e vai reinar aqui na terra também, porque Deus deu-lhe todo o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo aqui o que existe. E aí? Essa boa notícia, o que ela causa em nós? Ela causa em nós uma decisão. Nós precisamos nos decidir qual o rei que nós iremos servir. O rei que está sobre todo, o poder está todo sobre ele, ou o rei que foi derrotado através daquela cruz. Porque existem dois senhores, senão a palavra de Deus não falaria que não é possível ao homem servir a dois senhores, né? Então, ali já foi dito para nós que nós precisamos tomar uma decisão. E aí, com essas boas novas, eu também te inquieto a refletir sobre isso. Nós estamos agora na semana da Páscoa e a Páscoa é ressurreição. Então Jesus está vivo, ele voltou com o corpo glorificado, aquele corpo mutilado, aquele corpo massacrado, ele foi restaurado, ele foi glorificado, e isso é o que ele tem para nós, que vamos ser servos, que somos servos desse rei que está voltando. Então nós precisamos nos posicionar como servos de Jesus Cristo. Ser servos de Jesus, ser cristão, ler a palavra, conhecer o manual, que é o manual de vida do cristão, a constituição do reinado de Deus. Isso não é um estilo de vida, não é porque isso vai nos fazer viver melhor, porque vai restaurar a nossa vida, vai restaurar nosso casamento, vai restaurar nossa saúde, vai restaurar nossas finanças, apesar de que Deus tem poder para tudo isso e Ele restaura mesmo. Mas não é essa a escolha. A gente ser cristão é proclamar essas boas novas, é sair falando para todo aquele que ainda não conhece a boa notícia que Jesus ressuscitou e vai voltar. Obedecer a palavra de Deus não é para que nós possamos viver bem, e sim porque nós cremos no Rei, porque nós somos servos do Rei, porque nós cremos na boa notícia e porque nós proclamamos a boa notícia. Então nada mais natural e justo que nós venhamos a conhecer qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida e para a vida da humanidade e colocarmos isso em prática. Mas a boa nova, a boa notícia é que esse corpo aqui, ó, esse corpo aqui vai vencer a morte em Cristo Jesus e vai ser glorificado. Jesus voltou, ele já voltou, ele ressuscitou e provou que ressuscitou. Ele voltou para os seus discípulos, ele entrou dentro de uma casa com as portas fechadas. E ele não era um espírito, ele era um corpo glorificado e ele comeu. Então é um corpo que foi glorificado, que foi livre da morte, venceu a morte, e é isso que ele tem para nós, seus seguidores. Ele vai voltar e aquele que já morreu em Cristo Jesus vai ser ressuscitado com um corpo glorificado, e se nós ainda estivermos aqui na terra, nós também teremos o corpo glorificado, porque nós vamos nos decidir sempre que ouvirmos essa mensagem de que Ele está vivo, de que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte por amor de nós, para nos dar vida eterna. Nós vamos nos posicionar e declararmos que nós somos servos do Deus Altíssimo.
E aí, qual é a decisão que você vai tomar a partir dessas boas novas? Leia o capítulo 15 de 1 Coríntios, onde Paulo ali está falando a boa notícia. Ali ele está falando de uma era vindoura, do reinado de Cristo. Ele está falando de escatologia. E ele está falando dessa mensagem que nós temos que crer. A mensagem de que Jesus vai voltar, vai recolher a sua igreja, vai glorificar o nosso corpo e vai nos estabelecer para reinarmos com Ele um reino eterno. Nós não precisamos ter medo das coisas ruins aqui dessa terra, desde que nós estejamos olhando para o céu, que é de onde vem o nosso socorro, desde que nós estejamos convictos que o nosso Salvador está vivo. E aí então, o que nós não podemos deixar de fazer é de anunciar as boas novas. Jesus Cristo ressuscitou. Deus, o Criador, criou a humanidade se rebelou, seria mais que natural que ele exterminasse e refizesse tudo novamente. Mas não, ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, ou seja, Deus se fez gente, Deus se fez ser humano, Deus se fez carnal e entregou a sua vida, viveu uma vida reta aqui na terra, sem pecado, e foi para aquela cruz como um cordeiro, para levar sobre si as nossas iniquidades. E ele morreu, açoitado, mutilado, envergonhado e humilhado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele reina, e ele está vivo, e todo o poder está sob o nome dele. Ele é o rei, e cabe a nós decidirmos hoje. Ele vai voltar, e nós vamos ser servos de quem? Quando ele voltar, quem ele vai encontrar aqui? Vai encontrar servos dele ou servos daquele outro que foi derrotado na cruz? Se você encontrar verdade nessa boa notícia que eu estou te dando, se o Espírito Santo testificar no seu coração isso, receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Confesse isso com a sua boca, creia com o seu coração e saia espalhando as boas novas, que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, nós reinaremos com Ele. Fique na paz do Senhor e ótima Páscoa.